Deixa eu te falar, irmãos, esse texto é um texto que talvez você já ouviu algumas vezes até em canções. É um texto que traz muitas lições para nós. E hoje eu vou querer falar sobre 7 lições que ele traz para nós. E depois a gente vai ter uma administração poderosa sobre esses lugares por onde as águas são essas medidas, né? Tornozelo, joelho, cintura e águas mais fundas. Mas antes de nós começarmos dentro das lições, a primeira coisa que eu percebo é que há uma água que ela começa no altar, que ela vai pelo templo, ela não fica presa no templo, mas mesmo com as portas do templo fechadas, elas passam ou ultrapassam as soleiras e começam a sanear por onde a água passa. Primeira coisa que eu aprendo para nós aqui é que o que Deus vai fazer nesses 2 dias aqui é uma unção que não vai ficar apenas no altar, que vai passar do altar, não vai ficar apenas na igreja, vai ultrapassar a igreja, não vai ficar apenas ali no pátio, mas vai varrer aqui Macio de Noronha, vai varrer Viana, vai fazer com que Deus possa ser glorificado por aquilo que Ele está gerando nesse lugar. Ezequiel vê uma visão que é como a igreja não pode crescer para dentro, a igreja tem que crescer para fora. A ação de Deus na igreja é como um quartel-general, onde a gente recebe, onde a gente é instruído, onde a gente se fortifica. Mas é lá fora que as pessoas vão ver o resultado das águas que Deus está fazendo correr aqui. Eu te digo, tem águas do rio de Deus aqui nesse lugar, tem águas que saem do trono de Deus aqui nesse lugar, e você vai saciar a sua sede nessas águas, você vai mergulhar nessas águas, e essas águas vão abençoar a nossa cidade. Olha só, o texto fala de um anjo que vai à frente, um homem com uma trena, com uma linha de medir. Ele vai à frente, ele vai medindo a cada 500 metros, ou então 1000 côvados, né? O côvado era essa distância, que dá de 45 centímetros a 50 centímetros, então aproximadamente 1 metro. Ele vai à frente. A primeira coisa que eu aprendo então para nós, das 7 lições é: Deus mostra os lugares que eu não posso mais permanecer. Aquele homem começa sem águas, ele depois vai avançando a cada 1000 metros, e as águas vão ficando cada vez mais fundas. Aquele homem mostra para nós que assim é o reino de Deus. Deus não chamou a gente para ficar parado, estagnado. Estagnado no reino de Deus é retrocesso. Deus chamou a gente para se movimentar, mas a gente não se movimenta naquilo que a gente quer fazer. A gente se movimenta conforme aquilo que quem está à nossa frente vai dizendo para fazer. E quem está à frente da igreja do Evangelho Quadrangular do Macio de Noronha é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. E se Ele está medindo à frente, vá à frente. Quando Deus mediu as águas, que começou tornozelo, joelhos, Deus estava mostrando que o lugar onde o profeta estava com águas nos pés, gente, já não era mais o lugar que ele deveria permanecer. Com isso nós aprendemos que Deus é especialista em nos mostrar tantos lugares que nós não podemos permanecer, como também especialista em nos mostrar o caminho que devemos seguir. Deus mostrou, lembra lá na história de Elias, lá no riacho do Querite, que lá não era mais o lugar que ele deveria ficar, porque lá a água se secou. Mas Deus também disse para onde Elias devia ir, a casa daquela viúva em Sarepta. Por quê? Porque é o mesmo Deus que fala, aqui não dá mais para ficar. É o Deus que aponta a direção, dizendo, é para lá que eu quero que você vá. E quando eu vou, Deus provê aquilo que é para ser feito naquele lugar. Deus provê uma unção que flui para aquele lugar. O profeta viveu experiências ali, onde as águas estão nos tornozelos. Mas ali não era o lugar onde Deus queria que ele avançasse mais, que ele fosse o lugar mais longe. Sabe, gente, nessa tarde eu não sei qual vai ser o nível que você vai chegar em Deus, mas eu preciso que você esteja atento à voz de Deus e que você não se permita ficar em lugares aonde você deveria ter saído. Talvez Deus já esteja passando a corda há muito tempo e dizendo, vem, e você está temendo ficar nesse lugar. Esse lugar começa a roubar a sua comunhão. Esse lugar está tirando o seu cristianismo. Esse lugar está fazendo com que você perca o rumo daquilo que Deus tem para você. Ei, essa tarde, essa noite, amanhã, são dias de pessoas que querem ir numa profundidade maior com Deus, numa intimidade maior com o Senhor. Então creia, Ele está nesse lugar para te levar aonde as águas são mais fundas.
Segunda coisa que eu vejo, então, se é um anjo que está medindo ali, para nós também é um ensinamento: só entre em águas que foram medidas por Deus. Não tente entrar em águas que Deus não está à sua frente. Não entre em batalhas que Deus não chamou você para entrar. Paulo fala: combati o bom combate. Quando ele fala combati o bom combate, quer dizer que tem outros combates que não são bons para nós. Então, não é porque Deus chamou você para se movimentar que você vai fazer aquilo que você tem vontade, mas você vai fazer aquilo que Deus está medindo para você, aquilo que Deus está à sua frente direcionando. Além da gente esperar o tempo de Deus medir as águas, o profeta ensina para nós também, ao passo que ele caminha, que ele também não ousou pisar numa água que o anjo não foi na frente. O anjo não chegou e ficou dando a ordem: ei, vai lá, vai mais 500. O anjo não falou, ficou daqui e falou: vai lá, agora vai mais 500. Não, sempre o anjo à frente. E depois que o anjo chamava, ele vinha. Então, quando você está atento à voz de Deus, tem o tempo perfeito para as coisas acontecerem. No reino de Deus não tem espaço para ansiedade de tomar conta. O reino de Deus, quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus, e o fruto do Espírito não tem ansiedade. Em alguns momentos vai requerer de você sim paciência. Vai requerer de você mansidão, domínio próprio, para que você possa avançar naquilo que Ele tem para você. O anjo medir, e esse ensinamento para nós, quer dizer que cada medida aponta para uma aprovação de Deus. Às vezes você está até fazendo as coisas para Deus, mas não é no tempo que Ele quer para você. E aí não tem aprovação. A gente tenta e se frustra. Por quê? Porque Deus ainda não passou com a medida para você. Deus ainda tem ensinamentos para você onde as águas estão nos tornozelos. É só depois que acabar essa fase que Ele vai te levar para as águas mais fundas. Então entenda que não tem como você já começar querendo correr para onde as águas são mais fundas. Você precisa ir aprendendo as lições, fase até fase. E saber aonde Deus está com você, até onde Ele está chamando você. Porque isso faz toda a diferença. Esperar pelo tempo de Deus e saber que na hora que Ele chamou a gente para fazer, a gente faz. O apóstolo Paulo estava ganhando toda a Ásia. Você vai ver lá em Atos as suas viagens missionárias. Mas vai perceber algumas vezes ele dizendo bem assim: quis entrar nessa cidade, mas o Espírito Santo me repeliu. Me impediu de entrar, falou: não entra aí. Ainda não era a hora dele. Aquelas águas ainda não estavam medidas. Ali representa para nós expressamente que quando eu entro no chamado que é para todos, esse chamado não é de todos, ele é para todos. O chamado vem de um só, e esse um só chama você para vir aonde Ele quer. Esse chamado é de um só, e esse um diz para você para onde você vai. Esse chamado não é para que eu faça o que eu quero para Ele, não. É Ele quem me diz o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, e Ele vai liberar isso sobre nós. Ele está dizendo para nós isso, a gente vai avançar por esses lugares. Terceira lição, gente, que eu vejo nesse texto: a gente não pode se satisfazer com os lugares que são de passagem para nós. Essa chamada, tornozelo, joelho, cintura, águas fundas, ou seja, tornozelo, joelho e cintura, lugares de passagem. E como para a gente é confortável ficar em um lugar de passagem, cada etapa que a gente começa a dominar, a gente quer ficar nesse lugar. Só que eu digo para você, as suas experiências com Deus de ontem, elas talvez não transmitam mais a mesma unção para você hoje. O fogo que queimou ontem, agora só tem a cinza do que foi queimado. O calor que você sentiu ontem daquele fogo, as brasas, já viraram cinzas. Então você não pode ficar preso em um lugar de passagem, você tem que avançar para onde Deus está te chamando para ir. Eu acho que o ponto alto de experiência no Evangelho de Jesus é aquele monte da transfiguração. O ponto alto ali que os discípulos vão ficar impressionados é quando Jesus chama Pedro, Tiago e João: vão para um lugar à parte comigo. E quando chega naquele lugar,
desce uma densa nuvem. Quando eles se dão conta, eles veem que Moisés e Elias estão ali com Jesus. Eles percebem a roupa de Jesus reluzindo, o rosto dele reluzindo, ele está transfigurado. Pedro, sem saber o que fazer naquela hora, quem é que vai saber? Ele diz: Senhor, vamos fazer uma tenda para vocês três aqui, para nós ficarmos sempre aqui. Quem faz tenda é porque quer ficar habitando por um tempo ali. Jesus não permite. Você vai perceber quando eles descem de lá, é onde tem aquele fato, onde eles precisam expulsar o espírito maligno de um menino. O que eu aprendo aqui? As suas maiores experiências com Deus, elas não podem fazer você ficar paralisado, satisfeito com aquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez eu falo para pessoas aqui que têm 20, 30 anos de convertido, e você lembra das suas experiências do início. Deixa eu te falar, foi muito bom, mas hoje isso não vale mais. Hoje Deus tem uma experiência nova e fresca para você. O que você viveu, como o pastor Xavier falou no final de semana passado, pode ter sido o mais intenso possível. Não te satisfaz mais, porque Deus te chamou para ir além, Deus te chamou para ir à frente, Deus te chamou para ir mais fundo, Deus te chamou para chegar no lugar onde Ele tem para você, e esse lugar está à sua frente. O problema é que às vezes a gente começa a se prender muito no passado, e lembra do que aconteceu no passado, e não consegue avançar. Deus chamou uma igreja para percorrer um percurso com Ele, uma jornada com Ele, sabe? Todo dia Ele vai te surpreender, todo dia Ele tem coisa nova para te entregar. As experiências que você teve no seu passado, guarda isso na sua memória, guarda isso nas suas prateleiras do que você viveu. Mas olha só, lembre-se que tem algo novo de Deus, lembra que tem algo fresco de Deus, lembra que Ele tem nesse dia preparado algo para você, lembra que Ele projetou esse final de semana para te levar para um crescimento nele. Esses lugares não dá para estacionar. Seria bom se desse para estacionar, mas não dá, gente. Quando a gente pensa que a gente parou, a gente começa a retroceder. A maior dificuldade, muitas vezes, nossas, é justamente quando a gente teve uma experiência tão tremenda, e depois, no outro dia, essa experiência não muda nada para nós. Você não lembra do profeta Elias? Ele viveu um dia tremendo. Cai fogo do céu, cai chuva, mata a profeta de Baal. Quando acha que tudo está consumado, no outro dia ele acorda. E quando ele acorda no outro dia, não tem uma mensagem de boas notícias para ele, mas uma mensagem pedindo a cabeça dele, dando um prazo de 24 horas. Quando Elias foge, ele mostra para nós isso. Que nem mesmo as nossas maiores experiências com Deus no outro dia tem poder de nos prender nesse lugar. A gente sempre vai ter que buscar a novidade que Deus tem para nós. E esse final de semana Deus está dizendo para você: eu tenho novidade para você, filho. Eu tenho novidade para você. Oséias 6,3 falam: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é alva, como ela é certa como a alva, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra, ou seja, tem um tempo de vir. Então lembre-se que os lugares de passagem estão dando passagem para uma nova etapa de glória dos céus sobre a sua vida. A quarta lição que eu vejo aqui é que à medida que ele ia andando, as águas ficavam mais fundas, mas o chamado não foi para ele surfar, o chamado foi para ele mergulhar. Surfar mostra que a gente está por cima da água, mergulhar mostra que a gente está se aprofundando na água. Surfar aponta para a superficialidade, surfar aponta para exibicionismo, mas mergulhar vai sempre apontar para a profundidade. Quem mergulha, gente, não aparece. Deus não quer te apresentar um rio para você se exibir nele. Deus não quer te encher do Espírito para você se apoiar na força do seu braço, porque muitos têm usado o rio de Deus, a obra de Deus, para se exibir. Outros ainda até mesmo para competir. Eles querem a glória, mas não querem o Rei da glória. Tem muita gente que está se afogando por não permitir Deus medir o caminho para depois passar. A palavra para nós, gente, é: não surfe, mas mergulhe nas etapas que Deus tem para você. A cada dia vai mais fundo, vai de cabeça, entenda, vai ter uma fase para cada coisa.
Eu cresci em Deus, então você está me vendo por cima. Não, você vai ver cada vez mais águas em mim. À medida que eu avanço em Deus, mais eu vou sumindo e Deus vai aparecendo. À medida que eu cresço, não é quando você vê muito de mim, é quando você vê muito das águas de Deus, é quando você não consegue me enxergar, é nesse lugar que você está vendo, Deus cresceu realmente na vida dele. Se você estiver vendo muito do homem, ei, duvide se ele cresceu mesmo. Talvez ele esteja querendo surfar, ainda que ele esteja bem longe da margem, mas ele não entendeu que à medida que eu me aprofundo em Deus, é nesse lugar que realmente eu cresço nele. Moisés, toda vez que tinha um encontro com a glória de Deus, ele colocava um turbante na cabeça. Ele não estava interessado que as pessoas vissem o brilho da glória na testa dele. Ele fica com esse turbante, por quê? Porque aquela glória não era dele. Paulo fala que aquilo era transitório. Ele sabia que vinha de Deus para ele. Mas ele entendeu, quando a glória aparece, eu cubro meu rosto. Quando a glória aparece, eu me prostro. Quando a glória aparece, eu tiro as sandálias. Quando a glória aparece, eu me escondo, porque convém a glória aparecer. Então talvez você consiga entender também onde você está em Deus. Porque você acha que você pode estar no nível raso e talvez você esteja no nível escondido. Ei, quer dizer que você está se aprofundando em Deus. Quer dizer que você não percebeu ainda, mas você está tendo maturidade de Deus. Você está crescendo em Deus. As pessoas não te percebem, mas percebem o rio. Ei, então pode ter certeza, você está crescendo, está se aprofundando em Deus. É o rio que tem que passar, não é você. É o rio que vai fazer, não é você. Você só deve mergulhar no rio. O quinto passo que eu vejo, a quinta lição, é você que escolhe o seu nível de intimidade com Deus. Você escolhe, gente. Sabe quando você vai na praia? E aí você chama os amigos para ir junto, a família vai junto. As crianças, ou quem tem muito medo de água, fica onde as águas estão no tornozelo, não é verdade? Um pouquinho no joelho, fica mais um pouco de gente ali, mas ali não tem muita graça. Muitos escolhem onde as águas estão nas cinturas. Porque quando as águas estão na cintura, você tem um controle. Se a onda vem alta, dá tempo de correr. Ou quase sempre dá. Né? Você tem uma visão do que está acontecendo, você está se banhando, qualquer coisa dá para entrar um pouco na água, deitar um pouquinho na água, levantar. É um lugar também onde você vai e tem comunhão com as pessoas que foi com você. Então, geralmente, onde as águas estão na cintura é a escolha de muitas pessoas. Eu já andei bastante e aqui está confortável para mim. Eu já andei bastante e aqui é um lugar onde a comunhão está acontecendo de maneira horizontal. Estou com os meus amigos, com as minhas amigas, meus familiares. Você escolhe a sua profundidade. E assim com Deus também a gente escolhe nosso nível de intimidade. Porque é a partir das águas na cintura adiante, a minha escolha vai determinar com quem eu quero ter comunhão. Vai na praia, quando você for na praia, perceba que a grande maioria das pessoas vão estar com as águas da cintura até na barriga. E poucas pessoas vão estar onde as águas são mais fundas, aqui na altura do pescoço, quem sabe estão nadando. Essas pessoas que estão mais fundas estão mostrando, eu não estou querendo comunhão com quem está do meu lado. Eu quero poder estar sozinho dessas pessoas. E assim com Deus, Deus muitas vezes vai te levar para um lugar solitário onde outros ainda não foram. Mas nesse lugar Ele está te levando para que você tenha plena comunhão com Ele. Nesse lugar Ele está te levando a um lugar onde você não tem controle, mas Ele tem controle sobre a sua vida. Esse lugar não é os seus pés que governam, você não tem segurança nos pés. Nesse lugar você está totalmente vulnerável. Mas é nesse lugar onde Deus faz as coisas começarem a acontecer. É nesse lugar onde Deus começa a se revelar para você. É nesse lugar que você deixa de ouvir a voz do homem entrando pelos seus ouvidos e começa a ouvir a voz do Espírito Santo gritando no teu interior, gritando no teu coração. Então escolha qual é a voz que você quer ouvir. Escolha quem você quer ter comunhão.
Escolha onde você está disposto a ir, porque talvez é nessa área que a gente já viu Deus medindo: vem filho, vem filha. E nos falta coragem, e nos falta ousadia, e nos falta disposição. Tem pessoas que têm acompanhado Jesus de longe, somente com os lábios. Tem pessoas que estacionaram em alguns níveis. Tem pessoas que até criticam os que estão indo mais fundo, porque escolheram ficar numa posição neutra. Lembra de Maria e Marta, as duas irmãs? Deus está chamando você para nesse dia vir para uma nova linha de medir que Ele tem para você, vir para uma nova posição que Ele tem para você, vir para um novo nível de profundidade que Ele tem para você. E esse lugar, a Bíblia diz, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, a boa parte que não será tirada. Então nessa tarde, nessa noite, escolha a boa parte, escolha mais fundo, escolha buscar o Senhor, escolha ver o que Ele tem para fazer com você a partir desse lugar. Mais duas lições, a gente vai orar ao Senhor. Sexta, mantenha seus pés fora da terra. Tornozelo, pé está firme no chão. Joelho, pé está firme no chão. Cintura, os pés não estão tão firmes, mas está tocando o chão. Agora, quando as águas são mais fundas, meu pé não toca mais o chão. Não podia se atravessar andando, só nadando. Sabe o que isso diz para nós, gente? Os pés na terra falam de uma mente terrena. Os pés na terra falam de um coração que está abraçado às coisas da terra. A ideia, o propósito de Deus é nos fazer mais espirituais do que carnais, do que terrenos, com o passar do tempo. Por isso, crescer, se aprofundar. A gente não pode estacionar nessa terra porque a gente não é daqui. A gente está de passagem aqui. Tudo que nós aprendemos aqui tem prazo, tem dia para acabar. Deus vai chamar a gente para um dia não estar mais nesse lugar. Então, quanto mais eu conseguir viver de acordo com os céus, eu estou percebendo que eu estou aprofundando, eu estou percebendo que eu estou avançando, eu estou percebendo que eu estou crescendo. Eu moro aqui, eu nasci aqui, mas a minha mente não é daqui, o meu coração não é daqui. Nós precisamos estar ligados naquele que é de cima, e naquilo que é de cima, naquilo que vem de Deus. É Paulo dizendo em Filipenses que ele considerava tudo como perda, como esterco. Entenda que Deus não quer tomar nada de você, mas Ele quer que você entregue tudo para Ele. Ele podia ter tomado as coisas da mão do jovem rico, mas Ele sugeriu o que poderia ser feito. Porque a proposta dele não é tomar, a proposta dele é convidar, para que você entregue. Ele poderia ter levado Ezequiel até onde as águas são mais fundas, mas primeiramente Ele mediu e chamou: vem. Essa tarde você vai ouvir a voz dele no seu íntimo. Essa noite ele vai falar no seu íntimo, chamando: vem para esse lugar, vem para o chamado que eu tenho para você, vem para o lugar que eu separei para você. Eu estou te esperando, eu estou te convidando, eu estou te querendo nessas águas mais fundas. E a sétima lição, gente, não é a água que sobe, mas é o profeta que desce. A água não vai subindo, reparou? Ela está no mesmo nível. Ela está no mesmo nível, mas à medida que o profeta avança, ele vai afundando. Ele vai diminuindo. João Batista convém que ele cresça e que eu diminua. Aprenda a descer para que os rios do propósito de Deus cresçam na sua vida. Aprenda a descer cada vez mais no Senhor, até que você desapareça, até que você suma. Nesse lugar Ele vai te encontrar, não tenha medo disso. Na verdade, quando ele encontrou o Gideão, lembra do Gideão? O cara que malhava trigo no lagar. Ele não estava no nível da superfície. Ele estava como num tanque desse. O lagar era um tanque. Era como se alguém viesse ver alguém pregando aqui. Essa pessoa não está em cima da plataforma. Essa pessoa está aqui dentro. Ninguém da terra viu, mas os céus contemplava todo dia aquele cara malhando o trigo no lagar. Ninguém conseguia ver, os inimigos não viam.
O próprio povo não via, mas os céus estavam de olho, porque os céus sempre vão olhar para aqueles que estão mergulhados nele. O céu sempre vai olhar para aqueles que estão escondidos nele. Você pode estar escondido para outros, mas para Deus não. Ele sabe exatamente onde você está, e Ele sabe exatamente o que Ele já tem para você. Que nesse dia você mergulhe e que você desça mais fundo, mais profundo diante de Deus. Para que nós possamos orar, gente, vai chegar uma hora que nós vamos fazer uma ministração específica sobre esses lugares onde a água passa. Foram marcos, né? Poderia ir falando dedinho, tornozelo, canela, joelho, coxa, cintura, mas escolheu alguns lugares específicos. Esses lugares, para nós, a gente pode aprender lições com eles. Por exemplo, quando as águas estão nos pés, Ezequiel está mostrando para nós como deve ser pura, santa e verdadeira a nossa caminhada com Deus. A única maneira de nós não tropeçarmos os nossos pés em pedras de tropeço é purificar nossos pés. Efésios 6, quando fala de uma armadura espiritual, fala também a armadura dos pés, é o calçado da preparação do Evangelho. Entenda que o calçado que você escolhe determina para onde você está indo, o que você está fazendo. Você sabe o que é mais seguro para você? Entenda que o uniforme de um soldado começa com os seus coturnos, com as suas botas, o seu material de trabalho começa com o seu calçado. E Deus precisa começar a purificar a sua caminhada. Deus precisa começar a purificar a sua jornada, para onde você está indo. Deus quer te livrar de toda a queda espiritual. O próprio Jesus pega os discípulos para mostrar o poder de ser servo, mas por onde ele começa? Ele começa lavando os pés. Pedro, aquele que é o mais ousado, não, Senhor, então lava também meu corpo inteiro. Não, isso a palavra faz. Mas os pés eu vou lavar. Essa noite aqui, Deus vai fazer com que a nossa caminhada seja purificada. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a lama que você tem pisado no pecado, eu não sei qual a lama que Satanás está tentando te prender, mas hoje Ele vai purificar os seus pés, hoje Ele vai fortalecer sua caminhada. Chega dessa vida de tropeço, chega dessa vida de fracasso. Daqui para lá, acabou o tropeço. Daqui para lá a gente vai andar de fé em fé, de glória em glória, porque Ele vai fortalecer os nossos pés. Segundo o que Ele fala para nós, tem a ver com esse crescimento, joelhos purificados. Você pode orar sentado, deitado, em pé, dirigindo. Você pode orar pulando, fazendo exercício físico. Mas, quando você está posicionado de joelho, essa posição estremece o inferno. Quando Jesus foi tentado, quando Satanás esteve diante dele naqueles 40 dias no deserto, ele falou: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Satanás podia apertar a mão de Jesus e falar bem assim: tudo isso eu te darei se apertar minha mão. Tudo isso eu te darei se você mostrar que está rendido. Não. Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar. O que o diabo quer fazer com você é te prostrar. O que a prova quer fazer com você é te prostrar. O que o pecado quer fazer com você é te prostrar. Para ele falar: não falei. Aí sabe o que ele faz? Você está de joelho prostrado, ele tira uma selfie sua com ele aí. Está prostrado. E qual o segredo então, pastor? Já que o senhor falou que não vai ter mais tropeço. É porque diante de Jesus, lembra, as águas não sobem, a gente desce. A nossa jornada não é mais em pé, a nossa jornada é de joelhos. E de joelhos diante do Senhor, não tem quem me derrube mais, porque eu já estou prostrado diante de Jesus. Então se a prova vem, ela não vai me jogar no chão, porque eu já vou estar no chão. Se o pecado vem, ele não me joga no chão, porque eu já estou prostrado. Os seus joelhos podem te levar mais longe. Os teus joelhos podem te levar mais longe. Tem uma importância muito grande, gente, quando os joelhos se dobram perante Deus.
ainda que eles estejam doendo, eles estão mais fortalecidos. Eles não se dobram diante das adversidades. Quando você se prostra diante dele, esse é o lugar mais seguro da terra para você. Porque entenda, gente, chega uma hora que o joelho não quer se prostrar. O orgulho vem. Você não percebe. Como eu falei, eu posso orar qualquer posição, ele me ouve. Mas o mundo espiritual está vendo. Então é quando você cai de joelho que você está humilhando a tua carne todo dia. Quando você está de joelho é que a sua carne está dizendo assim, você não manda não. Tem um Deus na vida dele que governa. Ah, mas ele ouve, ele orando, dirigindo, ouve. Mas quando você está posicionado desse jeito, a sua carne começa a gritar, não é nem o diabo, é a carne gritando e falando, não, precisa mais não. Todo dia é dia de se prostrar. Todo dia é dia de descer. Não permita que você passe um dia da sua vida sem que você se prostre diante do Senhor. Se regozije diante dele, se prostre diante dele. Diz para a carne quem é que está mandando, se renda em Deus. Paulo, escrevendo muitas cartas, ele chega em Efésios e fala, por essa causa eu me coloco de joelhos. Pedro se prostra diante de Jesus depois daquela pesca maravilhosa, lembra? Não foi antes, foi depois, reconhecendo, nós não somos nada. Deus quer purificar seus joelhos também. Ele vai mostrar que essa é a base forte para você avançar. E a cintura, pastor, o que é que tem a cintura? Depois dos pés, depois dos joelhos, agora é a vez da cintura. A cintura é o lugar onde a gente prende a nossa roupa. Se Deus não cingir a nossa cintura, nossas vestes espirituais caem. E a vergonha se apresenta em nossa vida. É o outro ponto das águas que davam na cintura. Fala de domínio também, gente. Quem faz, ou quem já viu artes marciais, quando um oponente, um lutador luta com outro, quando essa pessoa agarra pela cintura, ele está dominando o oponente. Ele está ditando para onde que vai. Quando um lutador pega o outro pela cintura, ele está dominando a situação. Deus quer te agarrar pela cintura. Deus quer dominar os seus passos. Deus quer dizer, é por aqui que você vai, é por aqui que você vai. Eu estou no controle da situação. Ei, não deixe Satanás te segurar por esse lugar. Na adversidade ele tenta tomar as rédeas. Mas uma vez que o meu Deus está no controle da minha vida, ele não tem como assumir o lugar que eu já entreguei para Deus. Cintura também fala de 50%, né, gente? Metade, já está dominada a metade. Aí agora a gente vai definir o próximo passo, se a gente quer ir mais, se a gente quer ficar por ali. Só que o meu Deus, o seu Deus não é um Deus de 50%. Não é um Deus de 70%. Ele não se entregou 70% na cruz do Calvário por nós. Ele se entregou 100%. É a minha vida com Deus é para que Deus me leve a 100%. Que as áreas que eu acredito que eu ainda esteja dominando, eu entregue para Ele nesse dia. Eu entrego para Ele nesse final de semana. E que tudo seja dEle. Que o controle seja dEle. Que os meus projetos e sonhos estejam com Ele. E que Ele possa me ajudar em cada jornada. E eu termino dizendo justamente isso. Quando nós escolhemos sair da água na cintura e ir adiante, é que a gente perde o controle para Deus. Não é mais comigo, Senhor, agora é contigo. Até onde você tem ido com Deus? Como tem sido os seus dias com o Senhor? Você está no controle de alguma coisa? Passa para as mãos dEle, Ele sabe o que faz. Não satisfaça com essas águas. Nem nos pés, nem no joelho, nem na cintura, mas mergulhe cada vez mais fundo nos rios de Deus. Quanto mais mergulhamos nos rios do Espírito, mais pertencemos a Deus. E quanto mais pertencemos a Deus, menos o controle está nas nossas mãos. Então, gente, perca esse controle. Se coloca de pé no seu lugar. Deus deu um comando para Noé, para que Noé fizesse uma arca.
Deus deu as medidas para Noé. Noé foi fiel às medidas da arca. Foi um chamado que envolveu a família dele, que passou muitos anos, passou décadas. O interessante de ver a arca é que foi tudo muito bem projetado, principalmente para a tecnologia daquele tempo, gente. Sobreviveu às tempestades que acabaram com toda a humanidade, toda a vida na terra. Mas o interessante é que aquela arca não tinha um leme, aquela arca não tinha uma sala onde Noé pudesse dizer: eu sou o capitão dessa embarcação. Tinha os lugares onde os animais ficavam, tinha os lugares onde a família dele ficava, onde os depósitos ficavam, mas não tinha uma sala de controle que ele pudesse conduzir para onde a arca estivesse indo. Porque todo projeto que Deus chamar você para fazer, nunca é para você estar no controle, sempre para que Ele esteja no controle. Um projeto que eu estou no controle, esse projeto não é de Deus, esse projeto é meu. Noé entendeu, vai vir dilúvio, vai vir tempestade, mas eu não preciso me desesperar para onde ir, porque quando eu comecei o projeto, no início de tudo, eu já disse que o controle seria dele, que quem ia conduzir seria ele. Esse nível de intimidade que Deus quer com você, o nível onde você entregue os controles para ele, o nível onde você fala: eu não consigo daqui para lá, eu tentei até aqui, mas daqui para lá eu não consigo mais. Eu vi que tinha mais águas para ir, mas não consegui ir além disso. Sabe o que eu acho mais fascinante nesse texto, gente? É que quando ele terminou, no versículo 5, da águas mais fundas, no versículo 6, Deus fala com ele: você está vendo isso? Então Deus leva ele de volta à margem do rio. Ou seja, eu tenho um ciclo com Deus, pastores. Eu vou até onde as águas são bem fundas, e quando eu chego nesse lugar, muitas vezes Deus me leva de volta para a margem. Quando eu volto para a margem, eu aprendo lições. Quando eu volto para a margem, também mostra que eu preciso recomeçar muitas vezes. Estou diante de pessoas aqui que vão entender muito bem isso. O evangelho é começo e é recomeço. Tudo na vida precisa recomeçar, gente. Então não tem quem esteja onde as águas são mais fundas e você é o bambambam da história. Talvez esteja falando com alguém que já voltou muitas vezes à margem, e já foi muitas vezes onde as águas são mais fundas, e já voltou muitas vezes à margem. A diferença não está no limite das águas, a diferença está na obediência à voz de quem está me conduzindo à minha frente. Se Ele quiser me levar com águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura ou mais fundas, Ele leva. Mas se Ele quiser me levar novamente à margem, Ele me leva para que eu possa extrair as lições, para que eu possa ver e contemplar tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu não sei como é que está o seu nível com Deus, mas eu sei que hoje Ele te leva às águas mais fundas. Eu não sei qual a sua expectativa com Deus, mas eu sei que Ele tem um lugar para você. Depende de como está a sua sede, depende de como está a sua vontade, depende de como está a sua disposição, depende de quanto você quer. Porque a voz dele vai dizer para você aonde é para ir, aonde chegar, até que fase ele tem para você. Feche seus olhos onde você está nessa hora. Feche seus olhos e saiba que o Espírito Santo de Deus que está no meio de nós aqui, a proposta dele é te movimentar. A proposta dele é te levar mais perto. A proposta dele é fazer com que você perceba que a cada nível que você avança, as águas começam a fazer algo de diferente. E isso começa a fazer diferença dentro de você. Deus está chamando você para mergulhar nesse rio. Deus está chamando você para ir mais profundo nele. Deus está chamando você para que você perca
o seu controle e para que você avance aonde Ele tem separado para você, aonde você quer em Deus hoje, até onde você quer em Deus nessa noite, até onde você espera que Deus te leve. Ei, ouça a voz dEle te chamando, ouça a voz dEle te conduzindo, ouça a voz dEle te querendo mais perto dEle. O anjo não ousou ir para longe sem que Ezequiel viesse para perto. Ei, não é Deus que está longe não, porque Ele está te chamando. Vem para perto, filho, vem para perto. E eu estou diante de pessoas que hoje estão entendendo que o teu chamado, você precisa chegar mais perto dEle. Você precisa ouvir a voz dEle dizendo: tira o pé da terra, tira a mente da terra, tira o coração da terra. Comece para onde eu te chamei, comece para onde eu quero te levar. Vá para onde eu quero te levar. Perca o controle. Perca o controle. Não é eu que mando, o ministério não é meu, o ministério é dele, ele confiou a mim. Perca o controle. O chamado não é o que eu quero fazer, é o que ele quer que eu faça para ele. Ora labacanta, labachore, menda labas. Deus avança, e à medida que Ele avança, Ele chama a sua igreja para mais perto. Deus avança, e à medida que Ele avança, Ele chama os seus profetas para mais perto. Deus vai, fase por fase. Ele poderia ir de uma vez, mas Ele sabe que a gente não conseguiria ir de uma vez só. Então Ele faz as pequenas pausas para que eu consiga ir no passo dEle. Deus quer que você comece a andar com Ele. Feche os seus olhos nessa hora. Tem uma caminhada espiritual acontecendo. Você não está indo para um lugar obscuro, não. Você está indo com Deus à sua frente. Você não precisa ir em lugar onde você não viu Deus, mas você viu Ele. Vá, 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 vá. Deus chamava. Eli não ouvia. Até que uma madrugada Deus mudou quem Ele chamava. Em vez de chamar Eli, Ele começou a chamar Samuel. E ele viu que o problema não era o timbre de voz, era a disposição de quem ouvia. Ele chamou Samuel a primeira vez, Samuel levantou e foi. Ele chamou a segunda vez, Samuel levantou e foi. Ele chamou a terceira vez, Samuel levantou e foi. Mas não sabia ainda o que estava fazendo. Até que Eli explicou o que era para fazer. E Deus chamou a quarta vez e falou: Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Sabe o que Deus chamou Samuel a madrugada inteira? Para falar sobre Eli. Poxa, não podia falar diretamente com Eli. Mas Eli não estava mais dando ouvidos à voz de Deus. Samuel perdeu o sono naquela noite. No texto que ouvimos do chamado de Samuel, é um chamado para falar sobre Eli. O pior momento é quando Deus cansa de me chamar. O pior momento é quando Ele vira a fita, troca o DVD ou a faixa, a playlist. O pior momento é quando Ele não chama mais Saulo, mas Ele chama outro. Eu já te chamei 3, 4 vezes, você não quis vir. Eu já tracei a linha para você. Eu já te mostrei o que acontece e você não quer vir. Então eu vou chamar outro. Eu tenho muito medo disso. Quando Deus não fala nada, gente, é um nível, é assustador. Mas quando Deus fala e eu não faço, é um perigo tremendo. Porque o chamado é para todos, mas a escolha dele é para aqueles que querem. Essa noite Ele quer te levar mais fundo. Talvez você encontre Ele aí, precisando purificar seus pés. O pecado, esse pé sujo aí, de onde você veio, de onde você tem frequentado, Ele quer purificar. Talvez Ele queira te levar para a sua vida de oração no secreto, os seus joelhos. Ele quer as suas vitórias de joelhos.
para você ver que você também é capaz. Talvez Ele queira nessa tarde, nessa noite, te agarrar na cintura e dizer: ei, você não vai para longe não. Essa adversidade quer levar você para longe. Ei, eu te trago para perto, filho. Eu não vou te perder em meio a esse caos que está a tua vida. E talvez Ele fale com alguns aqui: está na hora de perder o controle. Mas eu tenho medo, e se eu afundar, eu estou com você. Eu não estou mandando você ir para um lugar onde eu não estou. Eu estou te chamando para perto. Vem para onde as águas são mais fundas. Vem para o lugar onde o fogo te consome no peito. Você não consegue segurar, não consegue ter descanso. Não foi isso que Jeremias falou? É esse nível de chamado que Ele tem para você.